Pronto. Vamos ver a continuação de cálculo de áreas. A gente já teve cálculo de áreas aula 1 e agora vamos continuar para a aula 2, né? Com as definições também de vários quadriláteros, tá? E as áreas e as respectivas áreas. Bom, quadrado não precisa falar nada, porque é o quadrilátero que tem, além de ter todos os lados iguais, tem todos os ângulos retos. Todos os ângulos do quadrado medem 90 graus. Todos os lados são iguais, então a área é comprimento vezes largura, portanto é lado vezes lado, lado ao quadrado. Isso não tem segredo. Retângulo também é aquele quadrilátero que tem todos os ângulos retos. Então, se os ângulos forem retos, é um retângulo. Quadrado não deixa de ser um retângulo. Aliás, todas as áreas se baseiam na área do retângulo. Vocês vão ver daqui a pouco, que é base vezes altura, comprimento vezes largura, tá? BH. Losango. O que seria losango? Losango é aquele quadrilátero que tem todos os lados iguais. Olha só, no retângulo todos os ângulos são retos. No losango todos os lados são iguais. Agora o quadrado, além de ter todos os ângulos retos, tem todos os lados iguais. Percebam, né? Então, o losango, muita gente não sabe isso, mas todos os lados são iguais. Simplesmente os ângulos não são retos, então por isso ele não é quadrado, tá? Ele tem as características dele diferentes da do quadrado. Como que calcula a área? Gente, vem da área do retângulo. Perceba que eu posso inscrever um losango dentro de um retângulo. Todo losango, ele vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menorzinha. Essa diagonal maior, ora, corresponderia, se fosse o retângulo que está, né, circunscrito nele, a diagonal maior seria a base, e a diagonal menor seria a altura do retângulo. Gente, se eu fosse calcular a área do retângulo, eu calcularia base vezes altura, não é? Diagonal maior vezes diagonal menor. Só que aí eu divido por 2. Por quê? Porque eu quero só a metade. O losango é a metade da área desse retângulo em volta. Percebam que as diagonais dividiram o retângulo em 4 e cada parte, ó, é a metade da outra. Então, a área do losango é metade da área do retângulo. Por isso que é diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Paralelogramo, outro quadrilátero. Paralelogramo é aquele quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, ou seja, este lado é paralelo ao oposto e este lado é paralelo ao oposto. A área dele também vem da área do retângulo. Percebam que seria base vezes altura, a área do retângulo. Mas o que falta aqui para ser um retângulo é a mais, né? Excede aqui, ó, a mesma partezinha para ser a área do retângulo. Portanto, a área dele é exatamente igual à área do retângulo, que seria base vezes altura, tá? Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Trapézio. Trapézio é um quadrilátero, porque tem 4 lados, que tem uma base maior e uma base menor. Eu posso falar que um trapézio é metade de um paralelogramo. Percebam que eu coloquei aqui o trapézio, um virado para cima, outro virado para baixo. Como a área do paralelogramo é igual à do retângulo, que é base vezes altura, a do trapézio também é igual, só que divide por 2, porque é metade da área do paralelogramo. Olha só, se eu te falar que essa base aqui do paralelogramo seria o quê? Seria a base maior do trapézio, mais essa base menor aqui, ó, do trapézio que estaria invertido. Então, essa base do paralelogramo seria base maior mais a base menor. Se eu multiplicar essa distância toda, base maior mais base menor, multiplicar pela altura, eu vou ter a área do paralelogramo todo. Aí eu divido por 2, porque eu só quero a metade, a área do trapézio.
Então, é base maior mais base menor, que seria o comprimento, vezes a altura, dividido por 2. Tá? O que é característica do trapézio que eu passei e não falei? Ele tem apenas 2 lados paralelos. Enquanto o paralelogramo teria os lados opostos, paralelos, 2 a 2, o trapézio não. O trapézio só tem 2 lados paralelos. Ok? Agora, gente, um exercíciozinho para a gente ver como funciona exercícios de cálculo de áreas. Antes, porém, vamos lembrar o que nós já vimos na aula anterior. A área de triângulo. O triângulo, ele tanto pode ser retângulo, o triângulo retângulo seria a metade da área do retângulo. Pode ver que todas as figuras vêm da área, as fórmulas das áreas vêm da área do retângulo. Seria, ó, base vezes altura sobre 2, tá vendo? Ó? Porque exatamente um retângulo é o dobro da área do triângulo, se o triângulo tiver um ângulo reto. Se o triângulo não tiver um ângulo reto, do mesmo jeito a área dele vai ser metade da área do paralelogramo. E a área do paralelogramo é base vezes altura, né? Só que a altura em linha reta, e eu tenho que saber a medida em linha reta. Quando você mede a sua altura, você tem que ficar retinho, né? Você tem que ficar na vertical. Exatamente qualquer medida de altura tem que ser formando um ângulo reto com o chão, né? Então, a área do retângulo, mesmo que ele não seja... A área do triângulo, mesmo que ele não seja triângulo retângulo, eu calculo base vezes altura em linha reta, e aí divido por 2. Porque se você não dividir por 2, você vai obter a área de todo o paralelogramo. Tá? Então, vamos ver os exercícios? Calcule as áreas da parte rachurada de cada figura. Rachurada é colorida, realçada, né? A parte que você está vendo que está diferente. Ele quer a área dessa figura que a gente não sabe que figura é essa. Mas se você pensar bem, é um retângulo e um triângulo em cima. Então, se eu calcular a área do triângulo e depois a área do retângulo, eu vou somar as áreas, eu vou obter a área da figura toda. Então, vamos calcular por partes. Área do retângulo. Base vezes altura em linha reta dividido por 2. Ah, mas não tem a base. Tem. Se a distância toda é 6, menos 1, 5 menos 1, 4. Então, essa base é 4. Base, né? Base vezes altura sobre 2, base, vezes altura, que aqui está falando que essa distância aqui vale 2, dividido por 2 na fórmula. Multiplicar e dividir pelo mesmo número são operações inversas, se anulam. Vai dar 4 centímetros quadrados a área do triângulo. A área do retângulo, facinho, base vezes altura, área do retângulo, 6 vezes 1, 6. Então, qual é a área total da figura? A área do triângulo, 4, mais a área do retângulo, 6. Portanto, 10 centímetros quadrados. Para você somar centímetro quadrado com centímetro quadrado, né, são semelhantes, o resultado vai dar, soma os coeficientes e repete a parte semelhante. Agora, gente, vamos ver, olha que estranho. A área da parte rachurada. Olha só, o que seria isso, né? Se a gente for pensar bem, seria a área do retângulo todo, menos a área do trapézio. Tem um trapézio vazado na figura. Ora, então vamos calcular. A área do retângulo, base vezes altura. Base vezes altura, 8 vezes 4, 32 centímetros quadrados. A área do trapézio, vamos lembrar da fórmula, né? Ele tem a base maior e tem a base menor. Multiplica pela altura e divide por 2. Tá aqui a fórmula. Base maior, 6. Mais base menor, a gente tem que calcular, porque se essa distância toda é 8. Menos 2, 6. Menos 2, 4. Então, a base menor é 4. Base maior mais base menor, multiplicado pela altura do trapézio, que aqui diz que é 3, ó, tá, a figura está mostrando. Tudo isso dividido por 2 na fórmula. 6 mais 4, 10, vezes 3, 30, por 2, 15 centímetros quadrados. Acabou? Não. Eu quero a área pedida. A área pedida é a área do retângulo todo, menos a área do trapézio. 32 menos 15, 17 centímetros quadrados. Beleza, gente?
Então, a próxima aula a gente vai ver círculo, tá bom? A área do círculo e o comprimento da circunferência. Até a próxima.